Boa tarde, irmãos. Hoje estamos aqui gravando mais um culto em meio a essa epidemia, mas de acordo com a vontade de Deus, estamos aqui para poder estar prolongando o trabalho de Deus. Eu queria fazer uma leitura que é em 1 Coríntios 5, versículo 3, que diz assim: Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito. Resumindo aqui, eu quis escolher esse versículo para poder destacar que mesmo nós não estamos em igreja, pessoalmente, reunidos fisicamente, mas que nós estamos espiritualmente, como igreja em geral, reunidos para poder estar prosseguindo no trabalho de Deus e que assim até a volta dele seja feita, sua vontade. Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui em meio a mesmo essa epidemia e não estarmos aqui fisicamente juntos como irmãos, mas que nós estamos conectados espiritualmente, ó Pai. Que possamos assim estar continuando também e nos fortalecendo no Evangelho, ó Pai. Te agradecemos por nossas vidas e te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a
muitas águas, onde meus pés podem falhar, e eu te encontro no mistério. Minha fé não se abalará, e por teu nome chamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça vence o meu pecado, tua mão de amor me guiará. Por onde o medo e o caos me cercam, eu sei que tu não falharás, e por teu nome chamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada no mar de tua presença. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada no mar de tua presença. Por teu nome chamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração.
minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por Teu infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é Tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os Teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de Tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em Tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas Tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim Pequeno Cristo, digno de ser filho Teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em Tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, 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 Te a honra e a glória para sempre. Amém. Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma palavra de Deus, ainda neste período que nós ainda estamos vivendo, né? Hoje, dia 24 de abril, né? Vamos ainda, por meio desse recurso, continuar pregando a palavra de Deus, né? A gente não pode parar em nenhum momento de pregar a palavra de Deus, a gente não pode em nenhum momento deixar de anunciar a palavra de Deus. Se este é o meio que Deus no momento nos tem permitido, então assim, né, seja feita a vontade de Deus. Então, por meio deste instrumento, a gente prega a palavra de Deus. Então, eu queria desde já convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9 e versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 12 diz: Disseram-lhe, pois, onde está ele? Tem um pouquinho mais do versículo, mas a gente vai focar somente nisso que eu li. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Muito bem. O tema que a gente vai meditar hoje
aonde está Deus? Amém? Vamos conversar um pouco com o nosso Deus e em seguida a gente dará continuidade na mensagem, né, naquilo que Deus quer transmitir por meio da sua palavra no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, ó Deus, por nos trazer esta palavra, ó Pai, e que por meio dela o Senhor, ó Deus, invada os corações das pessoas que estarão ouvindo essa palavra, Senhor, para que esses corações sejam quebrantados, ó Deus, as pessoas passam a entender a necessidade de entregar a sua vida ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus te agradecemos. Amém, Deus. Amém. Então, no Evangelho de João, capítulo 9, mais uma vez, no versículo 12, diz: aonde está Ele? Muito bem. Por que eu recorri a esta mensagem? Não tem como fugir dos dias que nós estamos vivendo, que é a pandemia. E talvez muitos de nós, das pessoas, principalmente aquelas pessoas que ainda não entregaram sua vida a Cristo, ainda não conhecem verdadeiramente a Deus, né? E talvez essas pessoas estejam questionando diante da situação que nós estamos vivendo. Eu sei que por mais que isso seja chato, a gente, né, tem visto todo dia, hoje, o assunto do momento em televisão, em rádio, tudo quanto é meio de comunicação tem sido a pandemia. Às vezes a gente pode até falar, nossa, não aguento mais esse assunto, mas infelizmente é o assunto hoje a ser tratado a respeito da pandemia. E eu trouxe até para vocês um número, né, isso atualizado, né, eu fiz essa pesquisa hoje mais ou menos 1h30 da tarde, né, e há 20 minutos desse horário onde eu fiz a pesquisa, eu busquei o número mais ou menos do índice de mortalidade que a pandemia tem causado, né. Eu não gosto muito de ficar atento a números, a quantidade de pessoas que têm morrido, né. Eu procuro simplesmente me focar em Deus, na palavra de Deus, né? Não que eu não estivesse preocupado com o que está acontecendo, com as vidas que têm se perdido por conta da pandemia. Mas eu procuro não voltar a minha cabeça para isso. Só para vocês terem uma ideia, eu vou aqui falar de alguns países, não vou falar todos, são vários países que têm sido afetados pela pandemia, mas eu vou falar aqui de alguns países. Estados Unidos, isso atualizado, isso 1h30 da tarde, não sei hoje, muito provavelmente do jeito que está, infelizmente, né, a toda hora a gente ouve e vê falar de alguém que perdeu sua vida. Então essa pesquisa que eu fiz hoje é atualizada. Só nos Estados Unidos, 50.368 pessoas mortas. Eu vou falar só das mortes. Graças a Deus, os números de pessoas que se recuperaram deste mal é muito grande também, isso graças a Deus. Só que eu quero me focar nas mortes, né, infelizmente. Então, só nos Estados Unidos, 50.368 mortes. Na Espanha, 22.524 mortes. Na Itália, 25.549 mortes, né? No Reino Unido, 19.506 mortes. Na França, 21.856 mortes. No Brasil, hoje, estão acima de 3.000 mortes causadas pela pandemia. No mundo todo, são 193.000 pessoas mortas. 193.000 pessoas que perderam a sua vida por conta da pandemia. Graças a Deus, a gente tem um número muito acima de mortes, que são as pessoas que se recuperaram, que são 753.000 pessoas que conseguiram se recuperar diante dessa situação. Mas a gente tem a perda de 193.000 pessoas. Então, por mais que a gente veja esse número é algo que, claro, que entristece, né, que é surpreendente, ainda mais para as pessoas que vivem no século de hoje, né, já ouviu-se falar muito da peste negra, né, pessoas que viveram naquela época, o quanto aquilo matou pessoas, mas muitas pessoas que estão vivendo os dias de hoje, presenciando o que está acontecendo, muitas pessoas têm se preocupado e se assustado com o índice de pessoas que têm morrido por conta da pandemia.
E aí, por conta dessa situação, talvez muitos estejam se perguntando, aonde está Deus? Né? Assim como este homem, né, dentro do contexto, quando fala a respeito da cura de um cego de nascença, onde ele é questionado, aonde está ele? Aonde está Deus? Talvez é a pergunta de muitas pessoas hoje, quando vê o índice de mortalidade que hoje é causado pela pandemia. Aonde está Deus? Né? Talvez esse também seja um tipo de pergunta que muitos de nós já fizemos algum dia diante de alguma situação que talvez a gente viveu ou esteja vivendo, né? Talvez você não perdeu um parente por conta da pandemia, mas talvez você tenha tido portas fechadas de emprego, talvez você tenha tido falta de alimento dentro do lar, não sei, são diversas dificuldades que o povo, a nação, seja ela brasileiro ou mundial, tem vivido, se leva a se questionar aonde está Deus. Até os próprios cristãos, com certeza, isso talvez já tenha acontecido com você, de diante da situação da sua casa, do seu lar, daquilo que você não tem, e você questionar aonde está Deus, por que isso está acontecendo? E muitas vezes a gente se leva a se questionar aonde está Deus, porque a gente sabe muitas vezes de que Deus é quem deveria estar no controle de toda essa situação, de que não deveria permitir tudo isso, já que muita gente tem em mente de que a pessoa de Deus é uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa, e de fato é, e de que ele não deveria permitir tamanho desastre, tamanha quantidade de mortes. Mas antes de a gente dar essa continuidade sobre este questionamento que esse cego sofre, esse questionamento de onde está Deus, eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito do pecado, né? Falar sobre este mal também, que em parte ele tem uma certa relação também com a pandemia. Eu queria ler 2 textos com vocês, que um está em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O castigo do pecado é a morte física, espiritual e eterna. É isso que esses 2 versículos dizem. Por meio de uma pessoa, da desobediência de um homem, o pecado passou a habitar no mundo. Mas a gente vai ver a diferença que há entre o pecado, entre a pandemia. O que eu quero dizer quando eu falo a respeito do pecado e da pandemia, né? Então a gente vai entender primeiro o que é o pecado. Talvez muitas pessoas já ouviram falar o que é o pecado, mas ainda não têm o conhecimento e o significado daquilo que de fato é o pecado. O pecado é violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro. Isso é um pecado, né? É quando você desobedece um preceito que, como a gente tem falado aqui, está relacionado a Deus. E a gente vai ver um pouquinho dessa situação, né, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, e versículo de número 16, quando a palavra de Deus aqui diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Aqui Deus, né, dando uma ordem e uma direção para Adão, né? Quando a palavra de Deus diz que, portanto, assim como por um homem, esse homem se referia a Adão. Então a gente agora ouviu o significado daquilo que é o pecado, agora a gente vai passar a saber como esse pecado passou a habitar no mundo. Assim como cada um de nós ouviu falar a respeito do que é o coronavírus, o que significa o coronavírus, por meio de onde o coronavírus veio, a gente também vai se referir à mesma coisa com relação ao pecado. Então a gente viu textos relacionados ao pecado, o que o pecado causa, a gente viu e entendeu o que é o pecado, agora a gente vai ver como o pecado nasceu no mundo. Então Deus, a gente sabe que até pessoas que não são cristãs sabem que Deus, ele criou o mundo, Deus, ele criou o jardim do Éden, né? E nesse jardim do Éden Deus colocou, e a gente vai ver aqui no versículo, diversas árvores, mas dentre elas Deus, ele deu a seguinte ordem para Adão:
Gênesis capítulo 2 e versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observe, no versículo 9 diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, ou toda espécie, todo tipo de árvores. Deus fez brotar no jardim do Éden. Então você já começa a entender de que no jardim do Éden existia inúmeras árvores, tipos de árvores, espécies de árvores, né? Então, esse texto me leva até um seguinte questionamento de pessoas a quem eu já ouvi falar de que Deus ele tentou Adão quando ele coloca uma árvore da qual não se poderia comer. Mas se Deus quisesse de fato isso me lembrou até de um episódio do, talvez muitos já assistiram ou assistem, do Eu e a Patroa e as Crianças, né? Quando tem aquela parte onde o Michael Caio, ele quer saber quem foi que comeu o pedaço de torta dele, né? E aí os filhos não querem falar quem comeu e tudo mais e tal. Então ele coloca a torta por tudo e qualquer lugar dentro da sua casa, por tudo e qualquer canto da sua casa. Só que tem um problema, porque a Jay, sua mulher, ela estava num período de dieta. Então aquilo ali para ela era uma tentação. Então quando ela entrou dentro da casa dela, para onde ela olhava, para cada canto da casa dela, ela via aquela torta. Então não tinha para onde ela fugir. Ela estava cercada daquilo que tentava ela diante de um período que ela estava vivendo de dieta. Então eu entenderia como uma tentação se Deus ele fizesse no jardim diversas árvores e todas essas árvores fossem árvores do conhecimento do bem e do mal. Ou então se no meio de um jardim que Deus fez só existisse uma árvore e essa árvore fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde ele não pudesse comer. Aí sim talvez eu poderia dizer que Deus estivesse tentando Adão. Porque da onde Adão ia comer ou da onde Adão comeria se não fosse daquele fruto? Mas não, no versículo 9 diz de que o Senhor Deus fez brotar árvore de todas as espécies, de todos os tipos, agradáveis à vista e boas para alimento. Então não existia dentro do jardim do Éden somente a árvore do conhecimento do mal, aquela árvore ao qual Deus deu ordem para que Adão não comesse. Existiam árvores de todas as espécies, de todos os tipos, agradáveis e vistas e boas para alimento. Então Adão ele tinha opções de árvores, de frutos, a qual ele pudesse ir e pudesse comer, pudesse se alimentar, juntamente com a sua mulher, a Eva. Mas Adão, assim como cada um de nós, ele fez uma escolha errada para a sua vida. Deus deu a seguinte ordem para ele: olha, o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda árvore de jardim, de todo tipo de espécie de árvore que eu fiz aqui dentro desse jardim do Éden, árvores boas à vista para que você coma. De todas essas árvores do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui Deus não está querendo dizer que assim que Adão comesse, Adão morreria. Mas quando Deus ele dá uma ordem, essa ordem ela foi desobedecida. Você entende? Desobediência, que a gente viu como um significado da palavra pecado. E foi o que Adão fez. Deus deu uma ordem para ele para que ele não comesse. Ele comeu. E quando ele comeu, ele desobedeceu um preceito, um mandamento de Deus. E como consequência dessa desobediência veio a morte. A desobediência é um pecado, é um significado de pecado, e como consequência veio a morte a toda a humanidade. Entenda que na relação dela com o coronavírus também, infelizmente, ele tem trazido diversos tipos de mortes, assim como o pecado ele trouxe morte também ao mundo como consequência. Mas a gente ainda vai entender a diferença de uma para outra. Então, a gente já começa a entender aqui de que forma o pecado entrou no mundo. O pecado entrou por meio da desobediência de um homem, que decidiu por escolher
aquilo que Deus havia mandado para ele não fazer e não comer. Mas aí ele decidiu comer e essa consequência ela veio a toda a humanidade. É por isso que hoje a morte existe. Talvez hoje você não estivesse sofrendo por a perda de um ente querido seu, de um familiar seu que morreu por meio de um coronavírus. Nada disso neste mundo existiria se o homem não optasse por escolher aquilo que ele queria, que fizesse a sua vontade e não a de Deus. Talvez se ele escolhesse dentre todas as árvores agradáveis que Deus fez, talvez se eles olhassem simplesmente para aquilo e comessem somente daquelas árvores, né, da árvore da vida, nada disso aconteceria, nada disso estaria acontecendo. Você não teria dor, você não passaria por sofrimento, por angústia, por qualquer outro sentimento ruim. Mas o que hoje a gente tem visto, todas as mortes, todas as epidemias, tudo isso é consequência daquilo que a gente chama e tem visto como pecado. Só que Deus ele é tão maravilhoso que para toda essa situação, e o pecado ele trouxe essa separação entre a humanidade e Deus. Mas Deus, diante de tudo isso que aconteceria, Deus ele tinha um plano de salvação para a humanidade. Lá em João, capítulo 13, versículo 16, é um versículo que muitas pessoas conhecem, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo, unigênito, o seu Filho unigênito, para que todo aquele em que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também no versículo 10 do Evangelho de João, capítulo 9, diz: perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Todas aquelas pessoas da região, todos os seus vizinhos, todas aquelas pessoas que conheciam ele de vista, sabiam que ele era cego. Então as pessoas, de forma talvez espantadas, questionaram a ele: como seus olhos foram abertos? E aquele homem respondeu da seguinte forma: o homem chamado Jesus. E olha como é interessante. Deus, ele tinha, como eu falei, um plano de salvação para aquilo que o separou da humanidade, que é o pecado. O mundo estava condenado por meio deste pecado, por meio desta desobediência. E o plano de salvação de Deus se chama Jesus. Este homem que estava cego, que viveu anos da sua vida sem poder enxergar, aquele desejo de poder querer ver as coisas, de poder contemplar toda a criação de Deus, de olhar para a fisionomia das pessoas, aquele homem que talvez viveu anos angustiados, ele passou a ver, e o homem responsável por fazê-lo enxergar da sua cegueira, esse homem é chamado Jesus, como diz aqui no versículo 11. Jesus é o plano de Deus para a salvação da humanidade. Jesus é o plano de salvação para a sua vida, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Sabe, e eu vejo muitas pessoas, é claro, é muito importante a gente se prevenir e tomar as precauções quando a gente se cuida e ouve quando as autoridades dizem, olha, o Ministério da Saúde, olha, passem gel, lavem bem as mãos, né, usem máscaras. Então a preocupação da humanidade é tamanha diante daquilo que eles têm visto de pessoas que têm morrido. Então eles vão em busca disso porque eles têm medo também de que a morte chegue até eles. Ninguém quer morrer, ninguém quer passar por um período de sofrimento que a pandemia tem causado. Então por isso que muitas pessoas acabam se preocupando, pessoas em busca, sabe, muito doida, atrás de uma máscara, atrás de um gel, né? Então constantemente eles vivem à mercê daquilo, porque sabem de que aquilo podem o proteger e prevenir eles da pandemia. Porque eles não querem morrer, eles não querem ser mais um dentre esse índice de morte que tem sido causado pela pandemia. Só que eu fico a pensar, eu queria ver se
se essa preocupação das pessoas também fosse relacionada ao pecado. Se as pessoas se preocupassem tanto com o pecado e em buscar em Deus aquilo que eles têm buscado no álcool gel, buscassem em Deus aquilo que eles têm buscado na máscara. Como eu disse, eu não estou condenando quem usa, muito pelo contrário, a gente tem que se prevenir. Só que a gente vê a maior preocupação das pessoas em não ser afetado pela pandemia e não tem essa preocupação com o pecado. Elas não se preocupam em querer buscar em Deus, que é a nossa solução. Nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa solução, assim como foi solução para aquele homem que nasceu cego. Jesus Cristo é a maior das nossas soluções. Ele é quem pode nos proteger e nos livrar diante de toda esta situação. Olha, se você talvez foi atingido por essa pandemia, se você passou por isso, ou por mais que você talvez não tenha passado por isso, pode ter certeza que essa pandemia ela vai causar em você aquilo que ela tem causado em muita gente, que é a morte. Só que o problema não tem sido a morte. Não sei se com o que eu estou falando. Não que a morte não é um problema. Mas pior do que você morrer é para onde você vai depois da morte. Talvez, é como eu disse desde o início aqui da mensagem, talvez você se questione aonde está Deus, mas talvez você não se questione a ponto de querer saber aonde está Deus para poder buscar a Deus como uma solução para a sua vida diante do que tem acontecido. Aonde está Deus diante de toda essa situação? Eu gostaria ainda também de ler os versículos para vocês, e esse versículo está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 35. Observem bem, eu vou ler numa tradução um pouquinho diferente para que seja de uma compreensão melhor para vocês. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Eu estava nu e me vestiram. E estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Sabe aonde está Deus? Deus ele está nas suas atitudes. Deus ele está naquilo que nós fazemos. Então, quando você se enquadra dentro desse contexto, quando você fez ou tem feito tudo aquilo que a palavra de Deus descreve aqui, Deus ele está em cada uma dessas atitudes. Aquela pessoa que bateu na sua porta pedindo alimento, aquela pessoa por quem você tem passado na rua e visto ela com falta de vestimento e você deu a ela aquela vestimenta. Tudo isso que você faz de bom, Deus ele está em todas essas suas atitudes. É aí que Deus está. E é como eu disse, sabe onde está Deus? Deus ele está nessas atitudes. Mesmo Deus, mesmo a gente vendo esse número terrível de morte, sabe onde está Deus? Deus ele está onde ele sempre esteve, em todos os lugares. Deus está em nós, em nossos corações, e pode estar no seu coração se você entregar a sua vida a Cristo. Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sempre esteve aqui e ele vai continuar aqui. Não é porque essas pessoas, infelizmente, têm morrido de que a gente questione a Deus do que está acontecendo, ou da onde Ele está, como se Deus fosse o culpado por aquilo que está acontecendo, e não é. Deus ele está no controle de toda a situação, diante de tudo que está acontecendo. Então eu quero que você creia nisso, porque isso o próprio Jesus, há mais de 2000 anos, já havia falado sobre o que ia acontecer. Tudo está no controle de Deus. Só que hoje o que está acontecendo é por meio da desobediência de um homem. E olha que Deus lhe deu a opção de tudo aquilo que ele poderia fazer, de tudo aquilo que ele poderia comer. Mas o homem, nós, qualquer um de nós no lugar de Adão teria feito a mesma coisa. Então a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Hoje temos colhido aquilo que nós plantamos lá atrás. E Deus ele é tão maravilhoso que ele
deu a nós esse meio de salvarmos do pecado que nos leva à morte e que nos leva à condenação, que é o inferno, que é Jesus Cristo. Então Deus, Ele está aqui, Deus, Ele está em todo lugar, Deus, Ele não muda de lugar, Ele está em todo lugar e presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, em qualquer uma dessas atitudes, quando você recebe alguém em sua casa, quando você veste alguém que não tem vestimenta, quando você dá alguém de comer, quando ela não tem o de comer, quando você dá alguém de beber, quando ela não tem o que beber, Deus está em cada uma dessas suas atitudes. Deus, Ele é glorificado em cada uma dessas atitudes que você faz. É aí onde Deus está. Mas também existem momentos e circunstâncias e atitudes aonde Deus não está. E aí, de fato, aonde Deus não está, ainda dentro do Evangelho de Mateus 25, só que a partir do versículo 41, o rei se revoltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa, eu estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando ouvimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? E ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusarem a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Então, quando você negou de ajudar alguém, quando você negou o pão para alguém que precisava, quando você negou a água, ou seja lá o que for de bebida, para alguém que também precisava, a vestimenta para alguém que precisava, quando você nega tudo isso, quando você toma esse tipo de atitude, você pode ter certeza que Deus não está em nenhuma dessas atitudes suas. Porque esse não é o Deus que nós conhecemos, muito pelo contrário. O Deus que nós conhecemos é aquele Deus que Ele não deixa e nem desampara a ninguém. Tudo aquilo que nós estamos sofrendo mediante a tudo aquilo que talvez fizemos de errado lá atrás e hoje estamos colhendo. Ou então vivemos período de provação para que a nossa fé se fortaleça e nós cresçamos ainda mais em Deus, em Espírito. Mas você pode ter certeza, em qualquer uma dessas atitudes, reflita diante de cada uma delas. Talvez já passou pela sua memória diversas vezes em que você teve a opção e o momento de poder ajudar alguém e você não ajudou. Deus não se encontra em nenhuma dessas atitudes. É aí aonde Deus não está. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Este é o cristão hoje. Ele morreu, o seu eu morre para hoje ele viver para Deus. Então todas essas atitudes que nós fazemos de bondade para com as pessoas ou qualquer outra coisa que nós fazemos, ele tem Deus no meio. Não tem como não ter Deus no meio. Porque Deus está em nós, morremos para nós, para que Deus viva em nós. Versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, todas as coisas que eu faço, não faço somente por meio de mim mesmo, é Cristo é quem faz por mim. Então, toda essa atitude, e nós precisamos resplandecer, sabe, a imagem de Deus por meio daquilo que nós fazemos. Se nós fazemos de acordo com a palavra de Deus, se nós fazemos de acordo com a vontade de Deus, seja onde você estiver, o que você estiver fazendo, pode ter certeza que Deus estará em todos esses momentos. Deus estará em todas essas suas atitudes. É aí que Deus está. Sabe onde Deus está? Deus está neste momento de braços abertos, esperando para que você enxergue e entregue a sua vida a Cristo. Para que você não viva como viveu aquele pobre homem cego. Talvez você não tenha vivido ou vive
essa cegueira física, mas pode ter certeza que existem muitas pessoas que estão cegas e não estão enxergando a necessidade de ter que entregar a sua vida a Cristo. Se protejam com máscara, se protejam com álcool gel. Amém, é isso mesmo, se proteja. Mas pode ter certeza de uma coisa: nenhum desses objetos, instrumentos, seja o que for, te levará a Deus. Somente Jesus é a solução para a sua vida. Só Jesus é quem pode te salvar daquilo ao qual você está condenado, que é o inferno. A pandemia leva à morte, mas o pecado, além da morte, ela te conduz ao inferno. E é isso que Deus não quer. Ele quer que você escolha a vida, Ele quer que você escolha Cristo. Ele quer que você, assim como esse homem, seja liberto e passe a enxergar por meio do seu Filho Jesus Cristo. Para que você também diga e você testemunhe da pessoa que te fez enxergar. E esta pessoa, assim como aquele homem diz, o homem chamado Jesus. É só Ele quem pode nos fazer enxergar. E que você enxergue tudo isso que está sendo dito, todas as palavras de Deus que você já ouviu na sua vida, para que você tenha esse encontro com Deus, para que você se preocupe com o estado que você está vivendo, com as coisas que você tem feito, para que você se converta do caminho que você está para viver uma vida com Deus. Que você enxergue aonde você está e no meio de onde você está, para que você reconheça de que é necessário que você entregue sua vida a Deus. Deus está ao seu lado, Deus está de braços abertos, esperando que você tome essa atitude para Ele poder te abraçar e a partir desse momento Ele te chamar de filho. Então, quando você se questionar aonde está Deus, tenha certeza que a partir do momento em que essa semente é plantada no seu coração, Ele estará de braços abertos para onde quer que você esteja, para que você tome essa decisão em seu coração, se arrependa, para que você entregue a sua vida a Cristo. Ele vai estar de braços abertos para te receber. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela palavra que o Senhor nos trouxe, Deus. Ó Pai, como foi dito, Deus, nós muitas vezes questionamos aonde está o Senhor, como se o Senhor fosse o culpado diante da nossa situação ou do que o mundo tem vivido, Deus. Mas nós sabemos que não é isso, Pai. Que possamos reconhecer, ó Pai, de que nós somos os culpados, ó Deus, de que nós somos pecadores, para que nós venhamos a nos convertermos ao Senhor, para que nós venhamos a ser, ó Deus, reconhecido, ó Deus, que possamos reconhecer a Cristo como único Senhor e Salvador de nossas vidas, que possamos passar a enxergar como este pobre homem, ó Deus, enxergou por meio do seu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Que essas pessoas, ó Deus, elas enxerguem o caminho que estão, ó Deus, diante do meio em que estão, para que elas corram aos teus braços, ó Pai, para que elas vejam em Cristo o caminho, a verdade e a vida, para que elas vejam em Cristo, ó Deus, a proteção para a sua vida, para que elas vejam em Cristo a solução para a sua vida, ó Deus. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém, Deus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a tua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim.
regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Muito bem, irmãos. Antes de mais nada, eu queria só deixar um recado aqui. Talvez nem todos os irmãos tenham acesso ao WhatsApp para ouvir os recados. Primeiramente, conforme eu já falei para alguns irmãos, a gente não está tendo os cultos presenciais, e os irmãos podem trazer as suas ofertas, os irmãos da igreja, membros da igreja, e aquele que quiser ofertar voluntariamente, também fora da igreja. Nós temos aqui a conta corrente da igreja, que é a agência 1017, a conta corrente 01768, dígito 0, em nome da Igreja Batista em Jardim Paineiras. Para o irmão ou irmã que tem acesso ao banco online, talvez seja necessário aí preencher o CNPJ da igreja, que é o 45657-079/001-66. E um outro ponto que eu queria deixar aqui com os irmãos, é que a igreja não tem sido omissa com relação a ajudar. Se algum dos irmãos estiverem passando por algum aperto, alguma necessidade, obviamente que a gente vai ver mais isso em função do resultado dessa pandemia, não hesitem, não tenham vergonha de falar. Repassem, que a gente vai estar dando essa assistência para todos os irmãos. Tá? Que Deus abençoe a todos.